Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Verratti não fica em silêncio e ressalta o trabalho de Ramon Dias no Vasco, além de toda a ajuda do treinador quanto à presença do atleta no elenco cruzmaltino. Verratti tem pouquíssimo tempo de Vasco, mas tem tido um trabalho em especial com a ajuda do também recém-chegado o treinador Ramon Dias, técnico muito experiente que conhece também muito bem o atacante e foi um dos que realizou o pedido e ajudou também na negociação para que o atleta que estava como goleador máximo no campeonato argentino pudesse desembarcar em São Januário para defender a Cruz de Malta. Dessa vez, de maneira particular, o camisa 99 do Vasco e principal centroavante dessa equipe falou um pouco mais sobre a ajuda que o treinador exerceu com a sua chegada. Abre aspas, ele foi um cara que me deu muita confiança desde a primeira partida e desde o primeiro treinamento. E já dá para notar uma mudança no funcionamento da equipe, no dia a dia de treinamentos. Desde que esteve chegando percebi isso, uma evolução da equipe. Já vinha de 2 ou 3 semanas de trabalho, uma adaptação a uma nova comissão técnica. É muito gratificante ver uma equipe que evolui. Creio que podemos melhorar ainda alguns pontos, fecha aspas, disse o atacante do Vasco que tem 3 gols em 5 partidas disputadas, Verratti, ao falar sobre o treinador do Vasco, Ramon Dias. O centroavante tem conseguido se encaixar no estilo de jogo proposto pelo técnico a todo o plantel vascaíno, e isso é o que mais importa para que o torcedor possa ver o Vasco sair da zona de rebaixamento o quanto antes. Se Verratti é um dos jogadores destaques do Vasco no setor ofensivo, precisamos ressaltar também o trabalho realizado por Zé Gabriel de maneira defensiva. O atleta que anteriormente era pouquíssimo utilizado virou um dos pilares defensivos do treinador Ramon Dias quando chegou e logo fez com que o jogador estivesse tendo um papel fundamental para que o Vasco pudesse melhorar sua parte defensiva. É um jogador que inclusive já tem todo o seu contrato discutido pelos torcedores do Vasco. O atleta tem vínculo apenas até o fim do ano, mas como vem fazendo uma boa temporada, já se dialoga através dos torcedores nas redes sociais uma possível renovação dessa peça cruzmaltina. Argentino tentado pelo Vasco para o meio de campo tem acerto colocado a público na segunda janela de transferências do ano de 2023 que aconteceu ainda nos últimos meses. O Vasco deixou exposto o seu interesse na busca por contratar Alan Sonhura, jogador americano que estava livre no mercado da bola. Ele inclusive chegou a ter algumas conversas iniciais com a diretoria do Vasco para que pudesse se transferir para o futebol brasileiro para desembarcar no desafio de ajudar o cruzmaltino. Lá naquele momento do mercado de transferências, o Vasco ainda não tinha um meio de campo capaz de tornar a equipe um pouco mais criativa e por essa maneira o Vasco esteve buscando a contratação desse jogador. No entanto, as conversas entre o Vasco e o americano não chegaram a um avanço como esperado, o que também foi resultado de algumas divergências em relação a termos de contrato ou também outros aspectos. Além do Vasco, o Santos foi outra equipe brasileira que esteve em contato com esse atleta na busca por também um acerto que não esteve ocorrendo. Após todas essas conversas, o jogador esteve acertando com um novo destino. Ele vai estar retornando ao futebol argentino, onde praticamente fez boa parte de sua carreira e vai assinar com o Huracán, clube argentino, para disputar a elite do futebol do país. Após o Vasco não ter tido um acerto com Alan Sonhura, o cruzmaltino ainda esteve se movendo no mercado da bola para contratar outros 2 jogadores que conseguem fazer a função de meia central. O primeiro foi Bruno Prachedes, jogador que veio do Bragantino por empréstimo para o Vasco, cedido até o fim da temporada atual de 2023.
E logo após, uma das contratações mais badaladas por parte do Vasco nas últimas temporadas, que foi a chegada de Dimitri Payet, francês que esteve passando muito tempo no futebol da França e também algumas temporadas no futebol da Inglaterra, que chega para o futebol brasileiro para ter a sua primeira oportunidade no futebol sul-americano e de quebra também estar vestindo a camisa 10 do Vasco, que é muito importante para a história do clube. E você, torcedor vascaíno, gostaria que Alan Sonhora pudesse ter sido um atleta a ser reforço do Vasco? Deixe aqui abaixo nos comentários de maneira aberta a sua opinião, o que você pensa também sobre esse jogador americano. Vasco concretiza a aquisição de jogador para o seu elenco. O Vasco conseguiu chegar finalmente à aquisição de maneira definitiva para contratar Verratti, o jogador que chegou ao Vasco por empréstimo como uma estratégia inicial para que pudesse fazer com que o jogador estivesse disponível para a disputa do Campeonato Brasileiro, e assim adotou uma estratégia inicialmente bem eficaz ao fechar o contrato de empréstimo com o jogador argentino. Esse movimento assim permitiu com que o Vasco pudesse estar contornando possíveis burocracias e agilizasse a inscrição do atleta no torneio nacional. Essa tática ficou bastante clara para o torcedor vascaíno, que agora viu o clube estar conseguindo a aquisição do atleta que já vem realizando seus gols pelo Vasco. O Vasco pagou cerca de $1 milhão ou cerca de mais de 5 milhões de reais para estar assinando um contrato em definitivo por 2 temporadas com o seu jogador, agora atuando com a camisa 99 do Vasco, onde já vem contribuindo muito em campo, um jogador muito esforçado e que incomoda muito a defesa rival quando está atuando pelo Cruz Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.